Bom dia, irmãos. Que a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um. A leitura hoje para a mensagem se encontra em Lucas 6, Lucas 6, versículo 32 a 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Assim diz a palavra. Obrigado. Bom dia, igreja. Que bom estarmos juntos, né? Pela manhã. Temos parte da nossa família reunida em Betim, né? Parte da nossa família reunida em Betim também. E eu quero agradecer a presença daqueles de outras congregações que nos visitam aqui. Vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus pela sua vida. Agradecer Baltazar, que é um pai na fé para mim, né? Tenho um carinho muito especial por ele, ele sabe disso. Me ajudou muito. Primeiro Deus, e me ajudou muito. Deus abençoe, irmão. E o tema, para dar um tema a essa mensagem hoje, se tivesse um tema, tem um tema, ainda não foi colocado aqui, mas ele é: você se parece com o seu pai? Você tem parecido com o seu pai? Grande parte de nossos afetos, de nossas escolhas, de nossas preferências por algo, aprendemos de nossos pais, de onde somos ou fomos criados, não é mesmo? Muita coisa o Anthony tem aprendido do Tiago, da Karine, e ele vai levar isso para a vida dele. As coisas boas, e infelizmente que somos pais imperfeitos, também as coisas ruins. Quantas vezes eu me olho no espelho e vejo eu tendo que matar aquele velho homem que era o meu pai. Falo, nossa, ele ainda às vezes luta para sair, sabe? E às vezes ele sai, irmão. Não sei você, mas às vezes sai. E temos muitos bons exemplos também dos nossos pais, sabe? Questão de esportes, a culinária, como agradar a Deus ou não, o perdão, gratidão, socializar, uma boa culinária, ou até aquela culinária que as pessoas acham estranhas, né? Nossa, mas você come isso, você gosta disso? Uma jurubeba, quem gosta de comer jurubeba aqui? Eu amo jurubeba. Fui à casa da minha mãe esses dias, fez um frango com jurubeba para mim, foi, como diz, um manjar do rei, dos deuses para mim, irmão. Mas nem toda a família é assim, às vezes você detesta, e você não gosta nem de ouvir falar Maria Gondó, serraia, né? Aquelas coisas ali que dentro da minha família, e nós fomos convivendo ali, Marta, e comendo, e eu aprendi ali a gostar dessas coisas. E às vezes achamos que todas as pessoas gostam.
Mas não é assim. Cada família tem a sua criação, tem a sua identidade. E agora nós vamos ver um pouquinho aqui. Primeiro ponto é a nossa identidade como os filhos do Deus Altíssimo. Que temos aprendido, o que o nosso Pai fez, porque agora nós fomos adotados, nós somos uma família de Deus, e quando as pessoas olham e veem essas coisas que você gosta, e que você tinha, e que você trouxe da sua família, agora nós queremos ver e sentir um pouquinho do que as pessoas lá de fora, quando elas olham para a família de Deus, o que elas conseguem enxergar. O que elas enxergam quando elas olham para a família de Deus. Família, porque agora nós somos filhos, e agora nós vamos ver o que Deus espera de nós. É o que Ele fez, e é o que Ele faz. Porque o que Ele fez? Nós vamos começar de trás para frente aí, no versículo 35, o que Deus espera de nós. O versículo 35 de Lucas, vai chegar um púlpito um pouquinho maior aqui. Tenha fé, irmãos. Versículo 35 diz assim, olha, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Por quê? Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Deus, Ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus. Ele derrama da sua chuva sobre justos e injustos. Isso Ele espera de nós, porque Ele é bondoso para com todos. Todos contemplam, indiferente se você é um cristão, é um filho de Deus, é um filho do Altíssimo ou não, as pessoas lá de fora também, elas contemplam a beleza do mar, elas têm a alegria de pegar uma criança no colo e ver e contemplar, que alegria de ver as maravilhas do que Deus fez, de poder olhar para o seu próximo, de poder contemplar o dia, de dar um abraço, de ver o amanhecer, de contemplar a graça. Eles também recebem isso de Deus. Não é somente nós, eles recebem isso. Romanos 5,8 fala que Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores, um amor incondicional. O que o nosso irmão disse aqui agora, que ele recebeu de Deus, é o que ele quer dar, a alegria de ofertar, porque ele recebeu. Todos nós recebemos de Deus um grande privilégio, porque todos nós, ainda pecadores, ainda homens miseráveis, Ele nos resgatou do império das trevas, irmãos, e nos trouxe, nos tirou daquilo ali, nos colocou no reino da sua luz. Você já recebeu isso, e isso é graça, isso é um favor imerecido do seu Pai para com os seus filhos, e está aí para todos, basta querer. Basta abrir o seu coração, e isso Ele faz, amar os de dentro. Depois Ele vai tratar, e a gente vai tratar mais um pouquinho, Ele vai falar dessas coisas. Ele fez isso com os bons e com os maus. Ele tirou você de um poço de lama. E muitas vezes, nós temos uma dificuldade, que Deus espera de nós, é que tenhamos as mesmas atitudes dEle, que não esperamos que as coisas estejam muito bem. Eu não tenho que esperar que a pessoa ela seja 100%, para que eu possa também ser uma pessoa legal, uma pessoa amável com ela, porque se fosse assim, irmãos, estávamos ainda condenados ao inferno. Deus não esperou que você fosse um servo bonzinho, uma pessoa 100%, para Ele te perdoar. Quando Jesus foi até a cruz e pagou os nossos pecados, Ele morreu foi por pecadores, injustos, homens maus, homens cruéis, assim como eu e você, irmão. Afaste um pouquinho da presença de Deus, e você vai ver o que é a sua natureza humana. Somos mal por natureza,
pessoas ruins. Ai de nós, se não fosse o amor e a misericórdia de Cristo em nossas vidas. Muitas vezes olhamos para as pessoas, queremos lidar ou medir alguma coisa, porque eu sou assim, mas Deus morreu por elas, Jesus morreu por aqueles lá, por todos eles. E o que Ele espera de nós é isso, no versículo 35. Agora o versículo 36, ele diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Misericórdia, irmãos, é um ato de reter o castigo que eu e você merecemos. É o contrário da graça. Sabe aquilo que eu e você, o que nós recebemos e que não merecemos? Que é amor. Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados lá na cruz. A bondade de Deus conosco, a tolerância, a sua longanimidade com as nossas falhas, o seu perdão quando nós erramos, nós tropeçamos, e Ele estende a mão e nos segura, nos levanta, nos põe de pé de novo. Isso é graça. A misericórdia é Ele não me dar e não dar aquilo que você e eu, o que nós merecemos. Sabe quando cantamos, muitas das vezes nós ouvimos, restitui, eu quero de volta o que é meu, eu não quero de volta o que é meu. Cuidado com o que você fala. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Porque Ele é justo, Ele é rico em misericordioso, Ricardo. Por isso que nós não somos consumidos todos os dias, nos nossos erros, nas nossas falhas, na nossa falta de amor, no nosso desejo de coisas que não é da vontade do Pai. Porque no versículo 32 ele vai começar a falar que amar, ele vai dizer, vamos abrir 32 aí, versículo 32, capítulo 6. A leitura foi assim, para mim e para você, irmão. A NVI diz assim: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam o que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Imagina que os discípulos naquela época, que os cristãos naquela época estavam sendo bons com as pessoas, estavam amando aqueles que estavam ao seu lado, estavam fazendo bem para aqueles, assim como eu e você, sabe? Não tem muita diferença. Você faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Nós somos uma comunidade cristã, nós não estamos aqui um contra o outro, nós estamos aqui um pelo outro. Porque muitas das vezes nós temos que tomar um cuidado, porque já podemos trazer para nós, como eu sou bonzinho. Porque Jesus quis dizer para ele, está vendo? Vocês estão achando que vocês são muito bonzinhos, porque vocês amam aquele que os amam. Vocês fazem bem para aqueles que fazem o bem. Aí ele chama eles mais alto. Pois eu, o Pai de vocês, pois o Pai, Ele ama, Ele é justo e bom para aqueles ingratos, aqueles que são maus. Ele estende a mão para homens pecadores, Ele ama pecadores. Jesus, ele foi acusado várias vezes porque ele andava com pecadores, ele comia com pecadores, ele foi chamado de glutão e beberrão. Vem um que está é dito assim, vem João Batista, que não come, que veste pelo, que não come, né? Ele tinha a sua dieta, ele fica no deserto, veste vestimenta de peles, e vocês falam que ele não é de Deus. Agora vem o Messias, vem Jesus, e vocês dizem agora que ele é glutão e beberrão. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não contentamos com nada, está tudo pouco. É da nossa natureza ser ingratos. É da nossa natureza, às vezes, achar que o que você fez para mim não foi mais do que a sua obrigação, foi pouco, mas quando eu vou fazer para você, aí eu quero uma salva de palmas, quero que todos vejam como eu fui bom com o Tiago. Ser bom com vocês aqui, você ser bom comigo é muito fácil, né? Ainda que temos ainda uma dificuldade, muitas das vezes não fazemos o bem, muitas das vezes deixamos algumas coisinhas permear nosso coração, trabalhar na nossa mente.
e começamos a achar que somos um contra o outro. Ainda bem que vem a misericórdia de Deus, vem a sua graça e coloca lá no nosso coração: não é isso não, meu filhinho, você está totalmente errado, ele é o seu irmão. Aí vem um irmão aqui, aí você lê a palavra de Deus, ele diz: se seu irmão pecar contra você, perdoe. Quantas vezes? 70, não, perdoe ele, 70 vezes 7, mas é no dia. Aí, você faz uma coisa que eu não gostei, ou vice-versa, o coração já logo se fecha. Eu não esperava isso dele. Irmãos, espere sempre o 100% de Jesus, porque homens decepcionam, pastores decepcionam suas ovelhas, irmãos decepcionam seus irmãos. É porque as pessoas querem decepcionar? Não. É porque nós somos seres humanos. E o que eles estavam fazendo ali era de estar perdoando, de estar amando, de estar fazendo bem para aqueles todos que faziam o bem ali. Era natural. Porque isso é o natural. Quando eu dou um abraço gostoso na baiana e falo que eu a amo, em Cristo Jesus, isso é muito fácil. Isso é natural. Mas o nosso Pai, Ele quer que nós sejamos reconhecidos lá fora pelo sobrenatural, pelo aquilo que não é o natural das coisas. Porque lá fora, sabe quando Ele diz que fazer o bem para aqueles que fazem o bem, até os pecadores fazem isso. Então eu não sou pecador, porque ali eram tratados publicanos e pecadores, porque todos somos pecadores, então, todos pecamos. Quando ele trata isso, agora eu quero que vocês, que são meus discípulos, vocês que foram adotados, vocês que são agora filhos, eu quero que vocês imitem o seu pai, que imitem a mim, que fui até a cruz e paguei os seus pecados, não esperando nada em troca. O que você tem para dar de volta, irmão? O que você acha que você tem, que Deus precisa tanto de você? É nós que precisamos dele. Ele continua sendo Deus em qualquer situação. Agora eu sem Deus não continuo sendo o mesmo, e nem você. Não se afaste de Cristo, que você vai ver que você não era aquilo tudo que você pensava. Então ele chama mais alto para fazer o bem aqueles que não são bons conosco, para amar aqueles que nos odeiam, para perdoar aqueles que não te perdoam. Sabe lá no seu trabalho, no meu trabalho, aquelas pessoas que ficam doida para você tropeçar, para eles pegarem a sua vaga, para eles serem promovidos, né, Marta? De um jeito ou de outro. Ou eles torcem pelo seu insucesso, é nítido, não é bom? Às vezes você vê, você percebe que a pessoa, quando você está em luta, para ele é uma alegria, é uma felicidade, ele falta sorrir de orelha a orelha. Aí vem Jesus e fala assim: olha, Jaime, eu quero que você ama esse homem aí, esse que fala mal de você, esse que joga pedra em você, esse que critica você, a sua família, e que fala que você é isso. Quero que você ame ele, que você seja bom com ele. E eu quero que os meus filhos façam assim. Porque, meus filhos, se vocês fizerem o bem e amarem somente aqueles que amam e fazem o bem para vocês, todos lá fora fazem isso. E não é assim? Lá fora é assim, as pessoas que são boas com as pessoas, eles tratam bem.
As pessoas que praticam, têm as mesmas práticas deles, eles estão junto com eles. Agora, quando as pessoas são diferentes e que não fazem aquilo, então eles já não perdoam, eles já desejam o mal, eles já querem puxar o tapete. E se nós, como povo de Deus, como família do Senhor, começarmos a tratarmos assim também, quando as pessoas lá de fora olharem e eles verem, quem é o pai de vocês? Porque nós somos filhos de Deus. E quando olhamos para o filho, muitas vezes você olha assim, você fala assim, nossa, você tem muito do seu pai. Quando aparece uma pessoa que não te viu há muito tempo e olha para o seu filho e fala, nossa, ele está à sua cara. Como ele se parece com você? Aí chegamos lá fora, com esse carão nosso de bolacha, né? E chegamos diante das pessoas, e ela olha e não vê nada de Jesus em nós, porque, como foi dito aqui na escola dominical hoje, foi a mensagem. Aí elas olham para nós e vê que aqueles que nos fazem o mal, nós fazemos o mal também. Aqueles que nos criticam, nós não queremos nem olhar mais, eu não perdoo. Você não perdoa ninguém lá fora, não ama ninguém lá fora, não estende a mão, porque estender a mão. Aí fazemos isso aqui dentro, e achamos que estamos com a bola toda. Que Deus tenha misericórdia de nós, muita misericórdia. Porque se fosse fácil, todos faziam. Se fosse fácil perdoar aqueles que nos ofendem, que nos machucam, se fosse fácil amar aqueles que nos odeiam, estender a mão para aqueles que querem apenas o nosso mal, todos fariam. Mas sabe quando a sua mãe e seu pai dizia para você que você ia lá fora, mãe, mas eu vou porque todo mundo faz. Aí ela dizia para você, você não é todo mundo. Isso continua até hoje. Você não é todo mundo, irmão. Você não tem que fazer tudo que as pessoas lá fora fazem. Você não tem que imitar os maus exemplos, porque você não é todo mundo. Você não tem que continuar pagando mal com o mal, porque você não é todo mundo. Porque você não está com a maioria que crucificou Cristo. A maioria faz, eu faço também. É mesmo. Porque o nosso Pai nos chama para ser diferente. Então, se eu sou igual a todos lá fora, onde está a minha diferença? Porque amar os que nos odeiam, até os pecadores fazem isso. Até as pessoas que não amam a Cristo, que são ateus, que não confessam Jesus, que não querem nem ouvir falar de Jesus, amam os seus. Ah, mas eu tenho que amar os meus, e nós temos que amar os nossos e cuidar dos nossos mesmo. Porque começa dentro de casa, foi dito isso aqui também de manhã. Eu amo demais, eu falo baixinho com todos aqui, tenho um cuidado especial com os meus irmãos, para manter a minha imagem de religioso, tá? Não é de cristão, de religioso. Essa é vender uma imagem de religioso, é fácil. Agora, quando você passa a sua imagem de cristão, todos os irmãos aqui sabem que você também peca. Todos sabem que eu peco, irmão, que eu erro. E você também. Não vem esconder não, que Deus sabe. Você também tem os seus erros. Você também tem as suas mazelas, seus pecados, que você vai ali no quarto e chora com Deus. E Ele, como um pai bondoso que não sou eu, sabe, que vou criticar e apontar para você e dizer, mas você, Marquinhos, Ele vai olhar e vai falar, eu sei, meu filho, eu sei da sua luta e eu estou com você, e você fica comigo, segura na minha mão, que eu não vou te soltar.
O povo de Deus é isso. A família de Deus é isso. Cuidar dos nossos, amar os nossos, porque se temos dificuldade de começar de dentro, imagina lá de fora. Às vezes até tratar os de casa, como foi falado aqui, né, de qualquer maneira. Cuida melhor da sua esposa, cuida melhor do seu marido, do seu filho. É de dentro para fora. Aí você vai chegar aqui, você vai ter a mesma paciência com o Marden, com o Elbert, comigo, com o outro. Aí quando chegar lá fora, nós não vamos estar forçando para ser aquilo que nós não somos, porque já é natural, você já vai fazer naturalmente, você vai conseguir estender a mão para aquele que não estende a mão para você, ser bom para aquele que é mal com você, e as pessoas vão olhar e falar, poxa, mas olha aí, eu quero o mal dele o tempo todo, eu tento derrubar ele o tempo todo, e o Leozão sempre está aqui me estendendo a mão. Aí eles vão olhar e falar assim, ele é diferente. Ele não precisou de colocar uma roupa de crente, né? Muitas vezes falamos isso, né, irmão? E as pessoas levam no pejorativo. Uma vestimenta para poder mostrar, porque ele já faz naturalmente. E o desafio hoje, irmãos, para nós, é esse. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Mas continue, não desista de lutar, não. E quando eu olho para cada um de vocês, nos dá ânimo, porque a gente vê que estamos todos lutando no mesmo barco. Estamos todos remando contra a maré. Porque nós não estamos a favor da maré, nós estamos contra a maré. E Deus tem nos dado vitória, tem nos dado força, e nós estamos lutando. Que seja assim, irmão, na sua vida e na minha vida. Que hoje, que a partir de hoje, que eu possa amar aquele que não me ama, aquele que me odeia lá de fora. Que eu possa perdoar aquele que não me perdoa lá de fora. Que eu possa estar de braços abertos para aqueles que estão precisando de ser ajudados. Que eu possa fazer isso. E que você pegue um desafio para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou pedir à igreja que fiquem de pé, para a gente estar terminando com a oração. Vou pedir o João para encerrar.